profissional e no nosso vídeo de hoje eu quero abordar algumas etapas que os condomínios ainda podem passar em decorrência da Covid-19 e é importante que você, gestor, esteja preparado. Começando pelo lockdown, que é um termo em inglês que está sendo muito ouvido nas últimas semanas e ele é aplicado como medida de combate à Covid quando existe um aumento expressivo de casos confirmados atrelados aí a uma insuficiência de estrutura hospitalar para atender toda a demanda do estado ou do município. E aí decreta-se lockdown, que na tradução literal significa confinamento ou fechamento total. E aqui no Brasil, ele já foi adotado em vários lugares do mundo, e aqui no Brasil também já foi adotado, até o dia 20/5, 11 estados brasileiros já haviam adotado o bloqueio total. E na maioria dos decretos que estabeleceu o lockdown, ele dizia que os cidadãos só poderiam sair de casa para comprar comida e medicamentos. E os únicos trabalhadores que poderiam continuar circulando seriam aqueles que estavam previstos como serviços essenciais. E aí é muito importante que para circular com segurança, tanto os cidadãos quanto os cidadãos que estão prestando algum tipo de serviço essencial, leve uma declaração da empresa onde trabalha para evitar aí a aplicação de multa ou penalidades. Então, é importante que se você tiver funcionários orgânicos no condomínio, você já se prepare com essa declaração, dizendo que ele trabalha no serviço essencial, na segurança ou limpeza do seu condomínio e também oriente a ele que esteja com a carteira de trabalho. É claro que é o decreto quem vai determinar quais são os documentos comprobatórios que a pessoa vai ter que portar. Eu estou aqui dizendo que já foi feito em outros estados e tentando nos preparar caso isso venha a ocorrer no nosso estado. A outra coisa é, se for terceirizada, já notifica aí a terceirizada para que ela também esteja atenta e você não venha ter falta de efetivo no condomínio. E para o caso dos condôminos, é bem importante que o condomínio também, para ajudar, além de fazer orientação, ele também imprima aí uma autodeclaração, deixe na portaria ou em algum lugar de fácil acesso para o condômino, para que ele possa preencher facilmente quando ele tiver que sair e ele possa apresentar, caso ele seja parado aí por alguma autoridade, tiver que comprovar ou justificar o porquê que ele está saindo. Ele já vai estar com esse documento em mãos, então você, condomínio, pode ajudá-lo nisso. Mas, como isso atinge as áreas comuns do condomínio como um todo? O condomínio tem áreas de lazer, portaria, hall, corredores dos andares e tudo isso é considerado área comum. E, portanto, é uma propriedade compartilhada por diversas pessoas que nem sempre conseguem entender que o síndico tem o dever de assegurar o cumprimento das determinações do governo e do município também dentro do condomínio. E aí, inibindo a circulação de pessoas também nas áreas comuns. E aí, no caso que houver reiteradas vezes o descumprimento da ordem governamental e também condominial, o síndico pode sim aplicar multas. A área comum do condomínio, é muito importante que todos saibam que ela está sujeita aos efeitos da política de isolamento social rígido, ou seja, o lockdown. E seguindo o que já foi determinado em outros estados, o lockdown vai mexer muito com a vida dos condôminos, desde que a orientação muito provavelmente incluirá a proibição de visita às unidades autônomas que não sejam essenciais. As mudanças que nós já estávamos começando a flexibilizar também vão sofrer um enrijecimento. Ou seja, tanto as mudanças de entrada quanto de saída deverão ser comprovadas. E o caso mais sério e de maior dúvida para todos nós é como ficam os serviços domésticos prestados às unidades privativas como babá, cuidadora, faxineira e outros. Bom, se tiver previsto no decreto como atividades essenciais, não teremos problema nenhum. Mas se não tiver, nós particularmente, na nossa gestão, entendemos que esses serviços visam garantir assistência às famílias, em especial aos idosos e pessoas com deficiência ou crianças. Ou nos casos em que os responsáveis trabalham em atividades essenciais, e aí, na nossa opinião, deveriam ser mantidos sim como essenciais.
Nos demais casos, a nossa orientação é que o condômino deve avaliar a real necessidade de manter a pessoa na sua casa prestando serviço, porque se ela for abordada e questionada quanto ao serviço que estiver prestando na sua ida e vinda do trabalho, ela pode ter algum problema caso não seja enquadrado como essencial. De qualquer forma, seja qual for, a nossa recomendação é que, se necessário a manutenção desses profissionais, que a família disponha de um lugar aí aconchegante para servir de moradia provisória, para que o prestador não precise se deslocar, diminuindo o risco para ele de contaminação, para a família e também atendendo a determinação de lockdown. Normalmente, também ocorrem os bloqueios de avenidas para restringir circulação de veículos. Então, é muito importante que, se você tiver funcionário orgânico, você já analise de onde vem de cada funcionário para se organizar e você não ter problemas com o efetivo. E principalmente se tiver também paralisação do transporte público. Então, avise também aí a sua terceirizada, caso você tenha serviços terceirizados, para que elas estejam atentas a isso. E para quem desrespeitar a regra, como vai ficar? Bom, o decreto vai prever multas para quem desrespeitar essas regras de restrição de circulação e o condomínio também pode multar. Nós, síndicos, sabemos o quanto desafiador tem sido essa nova fase. Nós estamos aí buscando conciliar finanças, fazendo organização administrativa, gerando processos e procedimentos para cada nova fase e demanda criada. E com a determinação do lockdown, a situação vai ficar ainda mais extrema. Então, é importante que você faça um manual, ou faça vídeos, ou faça comunicados para deixar o seu condomínio bem orientado de como vai ser se for decretado o lockdown.